Estamos de volta com o nosso programa. Temos alegria, satisfação em conversar com o Djalma Júnior, ele que vai falar um pouco sobre jiu-jitsu. E gostaria, Djalma, que você começasse falando a respeito da história, um pouco da história dessa arte, dessa luta. Bom, vamos lá. O jiu-jitsu em si teve início na Índia. Muita gente diz que é no Japão. Não está errado, mas sua origem foi na Índia, em alguns monastérios, onde os monges eram atacados lá. E assim eles desenvolveram algumas técnicas de defesa pessoal, tanto no combate corpo a corpo, quanto com armas, ferramentas agrícolas, né? Ferramentas agrícolas. E assim que eles desenvolveram essas técnicas, eles começaram a ensinar outras pessoas e outros povos, né? Que iam visitar eles lá. E assim chegou no Japão. O pessoal japonês aprendeu e assim em diante eles disseminaram essa arte na Ásia. E sobre esta arte, você tem falado sobre essa luta como uma arte, é interessante. Gostaria que você falasse um pouco mais, mas falasse também como que ela chegou ao Brasil e se tornou tão popular aqui em nosso meio. Sim, antes dessa disseminação aí mundial, se chamava Jujutsu, que era a arte da guerra. Só após então ela ter se dissipado bastante aí em várias regiões, ela se tornou o Jiu-Jitsu, que seria a arte suave, que seria a arte de você usar a força do adversário contra ele mesmo, né? Assim que ela foi dissipada para várias regiões, assim como no Japão, existia um conde que chamava Conde Koma, que ele sabia jiu-jitsu e ele tinha uma relação com os pais, o pai do Hélio Gracie e do Carlos Gracie. O nome do pai deles era Gastão Gracie e ele tinha um acordo com esse japonês, o Conde Koma, que se baseava em ensinar jiu-jitsu para os filhos, né? E ele ensinou o jiu-jitsu em troca do acordo deles lá e eles trouxeram para o Brasil. Eles eram do Espírito Santo. E após essa vinda para o Espírito Santo, eles se mudaram para o Rio de Janeiro e lá sim eles realmente difundiram o jiu-jitsu no Brasil. O jiu-jitsu ficou muito famoso, com várias academias, todas com origem na família Gracie e assim ele se espalhou pelo Brasil inteiro aí e pelo mundo como o Brazilian Jiu-Jitsu. Bacana. No Brasil, tem alguma diferença, ou uma técnica diferente que é utilizada especificamente no Brasil, ou que de repente, a partir do Brasil, tem alcançado outros povos também? Tem. O jiu-jitsu no Brasil, o marketing dele foi feito mundialmente pela que a técnica sempre vai sobressair em relação à força. Então, na época do Hélio e do Carlos Gracie, o Carlos Gracie era mais desenvolvido fisicamente, ele era maior, e assim ele tinha mais espaço dentro do jiu-jitsu e ele dava aula, ele ensinava. E num dia onde ele teve que faltar a aula, o Hélio substituiu ele. E o Hélio, por ser bem magro, só que muito inteligente, ele criou seu sistema de alavanca e para que ele se pudesse beneficiar da força do adversário. E assim foi criado o Brazilian Jiu-Jitsu, né? O BJJ, que a galera fala. Bacana o assunto, a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, mas... Estamos de volta com o nosso programa. Continuamos a nossa conversa aqui com o Djalma Júnior. Djalma, estávamos conversando agora há pouco sobre essa questão de, às vezes, ter que sentir dor. Isso sendo como importante para a luta, mas importante para a nossa vida pessoal também. Sim, o jiu-jitsu ensina muito isso e a vida se baseia muito nisso também. A gente aprende que a cada dia a gente toma um amasso aqui na academia, mas é muito importante para a evolução nossa, tanto pessoal quanto aqui dentro, em relação a
humildade, ao respeito, hierarquia, a disciplina e as formas técnicas aí também, né? Quanto mais a gente apanha, mais a gente aprende. Existe algum momento que você chega à seguinte conclusão: não, eu não quero ir lá treinar, eu não quero ir lá competir? Passa por isso? Existe, passa por isso, mas nunca em desistir, né? A gente sempre quer mais. Às vezes a gente não quer sair de casa, tá frio, às vezes tá com dor, não teve a recuperação muscular necessária para vir treinar, né? Necessária entre aspas, mas a gente tem que ter foco aí para fazer o que tem que fazer o que tem que ser feito e ter disciplina para vir aqui e cumprir a missão, né? Tá, e ainda, pensando um pouco sobre a dor, a gente estava conversando também, você falou assim, às vezes é complicado sair de casa e estar preparado para sentir dor, especialmente quando antecede alguma competição. Você pode falar um pouco sobre esse aspecto? Então, em relação à dor, a gente tem que saber relevar e aprender com ela. No jiu-jitsu, não só no jiu-jitsu, assim como na vida, sempre que a gente sente dor, a gente tem que saber que vai passar e a gente vai ficar mais forte com isso. A gente se prepara muito, talvez para um campeonato foco ou um campeonato treino, que são os campeonatos menores. A gente faz nossa periodização tanto no treino técnico quanto no treino específico físico e para chegar 100% no campeonato e estar bem, para ter um bom desempenho, pegar um pódio, ser campeão e demonstrar que a gente evoluiu aqui na academia e cumprindo a missão a gente só vai lá buscar a medalha. É aqui que a gente é campeão. Quando a pessoa é um pouco tímida, calada, retraída, ou quando tem alguma dificuldade psicológica, você acredita que o jiu-jitsu possa ser importante e útil na vida dessas pessoas? Sim, o esporte em si ele é importante, né, em relação a esse assunto. E aqui no jiu-jitsu a gente tem vários casos onde psicólogos, até psiquiatras, é diferente, é estranho a gente falar, mas até o psiquiatra manda o paciente vir treinar, vir conhecer o ambiente. Muita pessoa com síndrome do pânico, muita pessoa com fobia, com depressão, pessoas que são retraídas socialmente, que vêm treinar com a gente, melhoram e inclusive tem aluno que está aí com a gente fazem anos já e o jiu-jitsu faz parte da dose de remédio dele, faz parte da terapia dele e é prescrito para ele vir treinar e o médico manda ele vir treinar mesmo como se fosse uma dose de remédio. Vai treinar que você precisa. E ele vem e assim ele tem a melhora dele. Legal. E no próximo bloco nós vamos continuar conversando. Eu vou querer que você fale um pouco sobre a competição ou as competições, como que funcionam. E uma palavra assim de estímulo, trazendo as pessoas para uma prática esportiva como sendo essencial para a vida delas. Tudo isso logo após o intervalo. Fique conosco. Estamos de volta com a nossa conversa, com o nosso programa, falando sobre jiu-jitsu. E, Djalma, eu gostaria que você incentivasse as pessoas, de algum modo, a estar inserida nesse ambiente de luta, de esporte.
jiu-jitsu, mas de repente alguma outra prática de uma outra arte que seja importante. Que palavra você diria a essas pessoas? A mudança de vida que ocorre na pessoa em relação a uma prática esportiva é tão grande que eu não tenho nem frase pronta para falar. Ela acontece de uma forma que muda a vida tanto pessoal quanto social, a autoestima, a vontade de ser melhor, tanto aqui na sua prática esportiva, ou no seu trabalho, ou com a sua mulher, ou na sua casa, ser melhor, pegar os conhecimentos que são adquiridos aqui e aplicar na vida. Eu queria ter uma frase pronta para falar, para descrever isso, mas eu não conheço. Você pode falar um pouquinho de você especificamente? Quanto tempo que tem que você pratica isso? Sim. Se produziu algum efeito, mudança para você pessoalmente? Sim. Então, eu iniciei aos 16 anos a treinar, faz um tempinho. Mentira. Faz um tempinho, comecei a treinar e eu treinei por cerca de 1 ano e meio. Eu tive uma lesão no joelho esquerdo, tive que parar, fiquei cerca de 2 anos parado, deu quase 2 anos parado, fiz a cirurgia, melhorei e por incentivo de alguns colegas de jiu-jitsu que eu via na rua, falava vamos treinar, vamos voltar, voltei a treinar com quase 18 anos, vim treinar, em 2013 voltei a treinar e nunca mais parei. Depois que eu voltei a treinar eu tive mais algumas lesões, operei o joelho direito dessa vez e fiquei parado muito pouco tempo, muita ânsia de voltar a treinar. Fui operar feliz, motivado a me empenhar na recuperação, assim como eu me empenhava no treino. Voltei muito rápido e após ter uma carreira durante esses anos de competição, uma carreira competitiva, eu tive mais uma lesão no ombro, operei e estou voltando. Djalma, competição. O que como o processo até chegar numa competição, o processo de treino, o que você pode dizer para as pessoas do mundo de uma competição? Tá. Aqui na academia, a gente a gente tem essa maneira de tratar quem começa a treinar. A gente nunca quer que a pessoa se afaste. Assim que ela começa a treinar, ela começa a perceber que está melhorando, ela evolui sim. Às vezes a pessoa tem uma vontade de competir, às vezes ela tem essa ideia, às vezes não, sou muito velho, ou então, estou muito acima do peso. O jiu-jitsu é para todos, o jiu-jitsu tem espaço para todo mundo. E a gente costuma falar aqui na academia que só sabe a hora do cavalo correr o dono do cavalo. Então, confiar no professor, confiar no mestre, e se ele achar que você está pronto e você tiver essa vontade de ir, pode ir, que está na hora. Quando a pessoa chega na competição, como que funciona? O que é isso? Tá. Durante a inscrição para um campeonato, você vai se distinguir pela sua categoria. As categorias são entre idade, peso e faixa. E a faixa seria a graduação do atleta a competir, né? E baseado nisso, você vai lutar com pessoas do seu peso, da sua categoria de idade e da sua graduação, da sua mesma graduação. São fases eliminatórias onde os atletas inscritos são chaveados. Eles fazem um combate de mata-mata e assim que você ganha uma luta, você avança para a próxima fase, assim como as oitavas, as quartas, as semifinais e a final. Perdeu, automaticamente está desclassificado. Para ser campeão tem que ganhar todas. Tá. E o terceiro lugar é dividido também como as outras lutas? Existem alguns campeonatos em que o terceiro lugar é disputado. O terceiro lugar é combatido entre os dois, o que perdeu para o campeão e o que perdeu para o segundo colocado. Mas a regra da Federação Internacional de Jiu-Jitsu, ela é feita de forma que o campeão, o atleta que perdeu para o campeão é o primeiro terceiro e o atleta que perdeu para o vice é o segundo terceiro. Eles ficam no pódio junto. Então no pódio são 4 atletas, o campeão, o vice e 2 terceiros. Djalma, eu acho importante você deixar uma mensagem de encorajamento para as pessoas. O que você pode dizer
olha, vale a pena sair da sua inércia aí, sair do seu estado de onde você está, começar uma nova etapa na vida. Deixa uma mensagem bem objetiva para as pessoas, direta, no coração delas. Sair da zona de conforto é sempre muito difícil. É sempre muito difícil. Mas assim que você sai e você descobre que você pode ser melhor, você não quer mais ficar parado. Você não pode perder tempo mais na sua vida. Você não pode ter pressa, mas você também não pode perder tempo. Acho que essa é uma parte importante aí que eu tinha para falar. Estamos chegando ao fim da nossa conversa. Deixa aí as suas últimas palavras, aquilo que você gostaria de deixar para as pessoas, aquilo que é importante. Fique à vontade. No esporte eu queria falar sobre toda essa mudança de vida que a gente conversou aqui, que não tem nada mais importante do que isso, hierarquia e disciplina, a mudança até no caráter da pessoa, ele é moldado de forma diferente, e eu queria agradecer aí a todo mundo que me apoia, minha família, agradecer ao professor Vandinho que me ensinou aí tudo que eu sei, meus colegas de treino, porque ninguém não aprende nada sozinho, ninguém vai em lugar nenhum sozinho, e todo mundo que apoia e principalmente todo mundo que duvida, que motiva muito mais a ser melhor. Muito obrigado, Djalma. Os Abraço. Valeu.